E aí, povo lindo que curte videogame, hashtag, seus lindos, seus bonitinhos. Hoje a gente vai te explicar um novo Paranauê aqui no Gamepedia, que é o programa que toda semana te explica um Paranauê novo pra você manjar mais dos Paranauê. Hoje é um tema que eu curto, que eu amo muito, que é Survivor Horror. Eu amo e jogo e eu tenho medo. E eu vou contar essa historinha, porque é legal. Na minha casa eu tenho um controle especial pra jogar Survivor Horror, porque como eu tenho medo, quando aparece um monstro, quando começa a falar aquela musiquinha, saca? Então o que eu faço é eu jogo o controle pra cima, porque daí não fui eu que morri, foi a pessoa que tá na tela. Então eu tenho um controle todo acabadinho. Mas é pra isso que serve Survivor Horror. Ele foi o primeiro desses gêneros de horror a ter tipo um nome específico. E depois vieram vários. Tem tipo horror de ação, tipo o modo de zumbis do Call of Duty. Tem horror psicológico, que a gente hoje chama de horror psicológico, que é tipo Silent Hill. Vale lembrar que todos esses gêneros meio que nasceram juntos. Então antes era só Survivor e hoje que a gente tá meio fazendo ramificações malucas, beleza? E o gênero Survivor Horror é diferente dos outros exatamente pelo nome, sobrevivência. O que isso significa? Significa que o seu protagonista tem que estar vulnerável. Ele tem que realmente ter uma atmosfera tensa onde é difícil para ele sobreviver, onde ele tem medo, onde você pensa, ai meu Deus, será mesmo que eu quero entrar na porta da frente? Se você está pensando isso, está correto. Pouca munição, menos combate e mais puzzle, tudo isso deixa o Survivor Horror com a cara dele. Outras coisas que importam é, obviamente, você ter um ritmo um pouco mais devagar, que vai causar aquele tom de ansiedade. O cara quer ir pra frente, você não deixa, que assim rola um medo maior. E sombras, design de som que rola de repente um barulho. E sabe aqueles ambientes bem pequenininhos, assim? Criar um pouquinho de claustrofobia ajuda a pessoa sempre ficar on edge no controle. E é isso que um bom Survivor Horror faz. O termo Survivor Horror nasceu em 1996 com o jogo Resident Evil. É claro que ele se inspirou em outros games, mas foi ele que calcou tipo a base perfeita que a gente chama até hoje da fórmula do Survivor Horror, que eu vou dizer pra vocês de novo pra vocês lembrarem. Pouco combate, pouca munição, pouco recurso. Câmera fixa pra causar tensão e puzzle. Claro que as origens são muito mais antigas do que isso. Os primeiros jogos de horror, na verdade, se baseavam em Lovecraft. Já leu esse cara? Ele me dá medo. Eu leio na minha casa com uma pinça pra trocar as páginas, porque daí eu não encosto na página. Não é legal? É claro que jogos de terror nasceram muito antes e, por exemplo, em 1982 já tem o Monster 3D Maze, que era um jogo que você tinha que fugir de um tiranossauro. Claro que depois você matava ele e no começo você só tinha que fugir. E também saiu Haunted House, que é um jogo que não tinha muito combate, focava mais nos puzzles. Isso tudo é meio fórmula aí do Resident Evil, mas o jogo que eu acho que ele se inspirou de verdade é um jogo de 1989 chamado Sweet Home. Sweet Home dá medo e é tenso. E é especialmente tenso porque tem permadeath. Morreu, já era. Coisa que depois a gente vai ver ali em Heavy Rain, tipo, se você morrer com o personagem em Heavy Rain, morreu. Foi um pouco spoiler isso, né? Mas já era. Em 1992 saiu Alone in the Dark, que é um desses proto-survivor horrors muito importante pro gênero. O que ele tinha que os outros não tinham é que você podia salvar anotando. Você lembra disso, né? Em Resident Evil. Um dos jogos que eu mais gosto de Survivor é o Parasite Eve, que é um jogo que mistura aí mecânicas de RPG da série Final Fantasy com genética e com horror. Como ele é da Square, faz todo sentido. E se você quiser ficar com medo de verdade, pode jogar toda a série Fatal Frame. Começou em 2001, nos assustando até hoje em dia. Que é sobre, tipo, menininhas com câmera fotográfica, tirando foto de fantasma. Eu não teria essa coragem. E o muito interessante é que se o primeiro Resident Evil colocou todas as bases para o Survivor Horror, foi também o Resident Evil que calcou todas as bases para a morte do Survivor Horror. Eu devo confessar assim, tudo bem, Resident Evil 4 é um jogo que todo mundo ama, eu amo também. Mas se você olhar, todo o foco na ação e o foco em tirar... Para de ser tenso, entende? Quer dizer, você não sente horror, você sente medo, você toma susto. Mas o horror tá um pouco mais não enfatizado. E isso tudo começou com Resident Evil 4. O que é uma loucura, porque é uma incongruência perfeita. É o jogo incrível
e também um jogo que vai tirar os survival horrors do mercado. Eles sumiram tanto, gente, mas tanto, que até mesmo franquias tipo Dead Space começaram com o primeiro jogo meio survival, viraram tipo ação depois. Foi um pouco triste. E eles voltaram com os indies. Amnésia, Outlast, selo de amor pra vocês por terem voltado o gênero survival horror, e daí as grandes empresas, claro, ficaram de olho porque perceberam que estava vendendo. E agora tem uma parte muito especial do programa, já que a gente tá aqui, porque não dá dicas pra você que tá afim de escrever um survival horror. A dica número 1 é, sem poder, gente. Seu protagonista tem que ser vulnerável, ele tem que estar triste, largado, coitado, e você não tem que saber se ele vai sobreviver. Na maioria dos jogos, seu cara é tipo Super Master Blaster incrível. O survival horror é exatamente o oposto. Quanto mais você tirar o combate, porque ele meio que não aguenta, quanto menos recurso, menos cura, melhor pra você. A minha segunda dica é isolamento e medo do escuro. Porque normalmente os seres humanos são seres sociais. Se você é um eremita, você faz parte de uma categoria muito pequena de pessoas. Quando você está assistindo um filme de terror sozinho, dá muito mais medo do que com uma galera, que você pode ficar tacando pipoca na tela. Então, deixa seu protagonista isolado e lembra dos nossos medos primais. O que a gente tem mais medo são coisas que a gente não conhece. Então, um pouco de escuro, um design de som na hora certa vão te ajudar a escrever o seu Mega Blaster lindo Survival Horror. E a minha terceira dica é psicologia, gente. Por que a gente escreve Survival Horrors? A gente quer falar não do monstro, a gente quer falar da humanidade. Pensa assim, a maioria das pessoas que criam os monstros são humanos, tipo a Umbrella do Resident Evil. Então a gente está mostrando uma faceta cruel da humanidade por meio desses monstros. E assim, o seu protagonista nunca deve ser um cara 100% legalzão. Ele tem que ser imperfeito. Ele tem que mostrar a outra parte dos humanos, que, mesmo que às vezes sejam cruéis, eles têm uma fragilidade. Se você conseguir fazer um personagem frágil, porém meio estranhão, colocar ele nessa situação onde ele não consegue escapar, talvez você tenha aí um bom survival horror na mão. A minha dica de hoje é um dos games que veio para mostrar que o survival horror vai sobreviver, que é Alien Isolation. Eu absolutamente amo Alien Isolation. É um jogo baseado na franquia, então você joga com uma filha da Ellen Ripley, que já é incrível, e tem um alien. Um alien, uma heroína, e você foge do alien o tempo todo. Dá um medo, mas um medo, que eu devo dizer que eu só consegui acabar jogando com, tipo, meu irmão, porque sozinha não deu. E é isso aí, gente. Semana que vem a gente volta com outro Paranauê. Se você curtiu e quer ver algo especial pra você, manda um e-mail pra gente, ignbrasil@ign.com. Beijo, tchau!